Olá, aqui é o professor Alex Sinaldo e vamos agora ingressar no curso de vetores. O nosso curso de vetores está dividido em 8 partes. Vamos começar pela parte número 1, Fundamentos. História dos vetores. Acredita-se que o próprio Aristóteles introduziu em um de seus livros o conceito de vetor. A ideia de vetor também aparece na obra Mecânica, de Herão de Alexandria, no século I. Mas o estudo dos vetores de modo sistemático só ocorreu a partir do início do século XIX, com o aprofundamento do estudo dos números complexos. Para aqueles que irão fazer cursos na área de ciências da natureza, principalmente que dependam de física, verão na disciplina Mecânica 1, geralmente esse é o nome que se dá, a utilização de vetores associada aos números complexos. Verão também outras operações vetoriais que nós não vemos no ensino médio, como o produto entre vetores. Bom, vamos compreender então o que é vetor comparando ele com os outros tipos de grandezas físicas. Na física, nós temos as grandezas escalares, as vetoriais e as adimensionais. Bom, grandezas escalares. Então, primeiro, são aquelas que possuem valor, uma quantidade, e podem ser sinalizadas com mais ou menos, neste caso, significando uma posição em uma escala ou uma noção de ganho ou perda. Então, por exemplo, você pode ter grandeza escalar sinalizada com mais ou menos, a exemplo de temperatura. Você pode ter temperaturas acima do 0 graus Celsius ou abaixo do 0 graus Celsius, e aí são negativas. Você pode ter grandeza escalar, como por exemplo, o valor da sua conta corrente. Se você tem na sua conta corrente um saldo lá de, por exemplo, R$ 100, significa dizer que você pode gastar esse dinheiro, você tem mais R$ 100. Né? Agora, se na sua conta bancária tem um saldo de menos R$ 20, significa dizer que você deve R$ 20 ao banco. Então, ganho ou perda. Nas grandezas escalares, sinal tem simplesmente este significado, ou uma posição em uma escala que tem um zero, ou a noção de ganho ou perda. Outra coisa, possuem unidade de medida. As grandezas escalares são seguidas de uma unidade de medida, como por exemplo tempo, 2 horas, ou por exemplo massa, 5 kg. E apenas com o valor e a unidade de medida, a grandeza escalar tem o seu significado completo. Não resta nenhuma dúvida do que se trata. Não possui orientação espacial. Significa dizer que você não pode associar para as grandezas escalares direção e sentido. Veja, ficaria muito esquisito se você falasse que agora são 8 horas e 30 minutos na horizontal da esquerda para a direita. Isso não faz sentido. Então você não pode atribuir para uma grandeza escalar orientação espacial, direção e sentido. 4. Essas grandezas só podem ser somadas ou também subtraídas se possuírem mesma natureza, isso é óbvio, né? Você só pode somar tempo com tempo. Perde totalmente a coerência, o significado, se você quiser somar 5 kg mais 2 graus Celsius. Isso não existe. Então, você só pode somar ou subtrair quilogramas com quilogramas, graus Celsius com graus Celsius. Então, as grandezas devem possuir mesma natureza para serem somadas ou subtraídas. E essa soma, ela só pode ocorrer no modo algébrico. Então, por exemplo, soma de massas. Nós temos dois blocos, cada um com 1 kg. Somando essas duas massas, teremos uma massa de 2 kg. 1 mais 1 igual a 2. Soma algébrica. Uma outra coisa, soma de vazões. Nessa tubulação A, estão passando 2 litros por segundo. Na tubulação B, está passando aqui 1 litro por segundo. Na tubulação C, que é fruto da conexão das outras duas, 3 litros por segundo. Veja que aconteceu aqui apenas uma soma algébrica da passagem do volume por segundo.
Então, 2 litros por segundo mais 1 litro por segundo, 3 litros por segundo. Veja que o ângulo entre os tubos A e B não importa para determinar a quantidade resultante no tubo C. Veja que é interessante que, apesar de vazão ser uma grandeza escalar, normalmente em livros, em materiais de estudo, as vazões são representadas como setas. Inclusive, nós podemos fazer até setas com tamanhos diferentes, indicando uma direção, uma intensidade e um sentido do fluxo. Mas, na verdade, estas setas aqui representam a velocidade das partículas do líquido. Ok? Então, vazão, que é apenas passagem de uma quantidade por tempo, é uma grandeza escalar e deve ser operada algebricamente. Grandezas vetoriais, elas possuem valor e também podem ser sinalizadas com mais ou menos, neste caso significando um dos sentidos de uma direção. Então você pode ter, por exemplo, um sinal de mais ou menos diante de uma força. E no contexto, esse sinal pode simbolizar se a força está, por exemplo, apontando para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo. Normalmente, sinal diante de grandeza vetorial tem a ver com a sua orientação espacial, principalmente o seu sentido. Possuem unidade de medida. Todas as grandezas vetoriais possuem unidade de medida, assim como as grandezas escalares. Mas nas grandezas vetoriais, possuir valor, que tem a ver com a sua quantidade, e uma unidade de medida, não completa o seu significado totalmente. Elas necessitam de uma orientação espacial. Elas precisam de direção e sentido. Então veja, você pode falar da velocidade de um avião. Você pode dizer que o avião está voando a 800 km por hora. Bom, mas essa noção fica mais completa se você disser que o voo do avião é de 800 km por hora na direção horizontal, em relação ao horizonte. E ficará mais completa ainda se você disser que o voo do avião é de 800 km por hora na horizontal, em relação ao horizonte, paralelo ao horizonte, e da esquerda para a direita. Veja que no caso de velocidade, direção e sentido são elementos que, ao serem inseridos, completam ainda mais a sua significação. Não fica estranho. Outra coisa importante, as grandezas vetoriais só podem ser somadas se possuírem mesma natureza também, isso igual às grandezas escalares. Então você só pode somar velocidade com velocidade. Você só pode subtrair ou somar força com força. Você não pode somar ou subtrair uma força de uma velocidade. Isso não existe. Elas devem possuir mesmo a natureza para serem somadas ou subtraídas. E essa soma deve ocorrer geometricamente, ou seja, é uma soma que obedece a regras de desenho de soma de vetores e também a métodos de cálculo da soma vetorial. Então, nós temos aqui um exemplo de um barco fazendo uma travessia. Nós temos aqui as duas margens de um rio. O cidadão está aqui, no solo. E o barco, ele está tentando fazer uma travessia em uma direção perpendicular às margens. Então ele mantém em relação à água, a velocidade do barco em relação à água de 4 metros por segundo. Mas o rio tem correnteza, a velocidade da água em relação à margem é de 3 metros por segundo. Se esta pessoa estiver assistindo à travessia desse barco, esta pessoa verá o barco fazer uma travessia nessa direção diagonal, que é fruto da interação das duas velocidades ao mesmo tempo. E esta travessia, para esta pessoa que está aqui, será realizada a uma velocidade de 5 metros por segundo. Veja que o que aconteceu foi uma soma vetorial, que nós vamos ver adiante, determinada aqui o desenho pelo método do paralelogramo, cujo módulo foi calculado aqui pelo teorema de Pitágoras. Então veja, no mundo das grandezas escalares, 3 mais 4 sempre dará 7
em qualquer situação. No mundo das grandezas vetoriais, um vetor que vale 4, adicionado a outro vetor que vale 3, pode dar como resposta 5, pode dar como resposta 7, pode dar como resposta 1. Vários outros valores possíveis. Tudo vai depender de como esses vetores iniciais estão conectados, o ângulo entre eles. Tudo bem? Então, isso é uma operação geométrica. Grandezas adimensionais. Elas possuem valor, mas não possuem unidade de medida. Não possuem orientação espacial e representam apenas alguma propriedade física. Alguma propriedade física de um meio. Logo, não existe significado somar grandezas adimensionais de mesma natureza e muito menos de naturezas diferentes. Então, por exemplo, um exemplo de grandeza adimensional. Você pode dizer que o índice de refração de um vidro é igual a 3. O que é que isto significa? Significa que nós temos aqui, por exemplo, o vácuo, e no vácuo a luz viaja, velocidade da luz no vácuo igual a 300.000 km por segundo. E aí, de repente, ele vai entrar numa região onde existe esse vidro. E aqui dentro do vidro, a velocidade da luz ela é reduzida a 1/3. Velocidade da luz neste vidro ela fica reduzida a 150.000 km por segundo. Veja que o que é que o índice de refração nos diz? O índice de refração ele pega a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio que nós queremos estudar. Então aqui vai ficar com um valor de 300 vezes 10 à terceira sobre, ou melhor, eu botei aqui 150, né? Para deixar o índice de refração igual a 3, eu vou mudar aqui para 100. Velocidade da luz no vidro, 100 vezes 10 à terceira quilômetros por segundo. Então, 100 vezes 10 à terceira quilômetros por segundo. Olha só o que vai acontecer. Vamos cortar tudo aqui e vai dar 3. Veja que a unidade de velocidade que você colocaria aqui e a outra que você colocaria aqui seriam unidades de velocidade de quilômetro por segundo, seriam cortadas. Por isso que é adimensional. O que é que significa então dizer que um vidro tem índice de refração igual a 3? Um número puro, 3. Significa dizer que no vácuo a luz viaja 3 vezes mais rápido do que dentro deste vidro. Ok? Bom, então não possui unidade de medida, porque você sempre vai estar fazendo uma comparação entre duas grandezas de mesma unidade de medida numa conta de dividir. E não possuem orientação espacial. É apenas um número que fala da propriedade física de um meio. Então, dizer que o índice de refração de um vidro é 3 é um elemento físico que identifica uma característica deste vidro, como é o comportamento da velocidade da luz ao passar por ele. Existem outras grandezas adimensionais que nós vamos trabalhar durante o curso de mecânica, como, por exemplo, coeficiente de atrito. Exemplos de grandezas físicas: tempo, 2 horas, temperatura, menos 10 graus Celsius, veja que aqui o sinal de menos tem a ver com uma posição em uma escala, massa 45 kg, distância percorrida, ou o tamanho do caminho percorrido, 80 metros, velocidade escalar, que Galileu chamava de rapidez, é apenas a quantidade de uma rapidez, 10 metros por segundo. Agora, no mundo das grandezas vetoriais, quando você fala simplesmente o termo velocidade, você está se referindo à velocidade vetorial. Veja que para falar de rapidez, você tem que incluir o termo escalar, velocidade escalar, onde você tem apenas uma quantidade e uma unidade de medida. Mas quando você fala simplesmente velocidade, é o mesmo que falar velocidade vetorial. E aqui você tem uma quantidade, uma unidade de medida, uma direção e um sentido. A mesma coisa aqui, velocidade é a mesma coisa que velocidade vetorial, quantidade, unidade de medida e uma direção com sentido, subindo a 45 graus com horizontal. Ok? Bom, a aceleração
3 metros por segundo a cada segundo, horizontal para a esquerda. Força, 45 newtons, horizontal para a direita. Deslocamento, menos 3 km, vertical para baixo. Então veja que esse menos aqui significa, para uma grandeza vetorial, o sentido, neste caso apontando para baixo. Adimensionais, exemplo, coeficiente de atrito 0,2. Isso daqui significa o grau de rugosidade entre duas superfícies. Vamos lá, por exemplo, entre borracha e madeira. Entre um determinado pneu de borracha e uma determinada superfície de madeira, existe um coeficiente de atrito de 0,2. Significa dizer que se esse coeficiente de atrito aumentar para 0,5, você acabou de aumentar o grau de rugosidade entre as superfícies. Aumentou, então, a força de atrito entre elas. Okay? No caso de uma tentativa de deslocamento, de arraste de um corpo sobre o outro, quanto maior for o valor do coeficiente de atrito, maior será a força de atrito entre as superfícies. Índice de refração 1,5 indica quantas vezes a luz é mais rápida no vácuo do que no meio em estudo, nesse caso, 1,5 vezes. Observe que em ambos os casos não tem unidade de medida aqui. É apenas um indicativo da propriedade física correspondente a um meio em estudo. Representação de vetor. Como o vetor é uma grandeza que necessita de orientação espacial, tem que ter uma quantidade associada a ele, uma intensidade, uma direção e um sentido, naturalmente, o elemento gráfico que foi utilizado para representar grandezas vetoriais foram as setas, porque seta tem um tamanho de corpo. Esse tamanho pode estar associado ao seu módulo, ao seu tamanho, à sua quantidade ou intensidade. O corpo do vetor já traz nele próprio a sua direção. Então veja, nesse caso, uma direção que forma um ângulo θ com a horizontal. E um vetor tem uma ponta de seta. Um vetor tem um sentido. Então cuidado, jamais desenhe um vetor como sendo apenas um segmento de reta. Isso é completamente errado. Imagine o seguinte: um piloto de avião precisa da torre de controle da informação do vetor de pouso. Do lado esquerdo desse segmento de reta tem a pista de pouso. Do lado direito tem um conjunto de rochas. E a aeronave, ela precisa de orientação para poder ir para o lugar certo. E agora? Vamos supor que a torre de controle falou para essa aeronave: olha, você agora deve fazer uma curva na horizontal. Veja que com essa informação apenas, ele não sabe para onde ir, ele vai ter que contar com a sorte. Agora, se a torre de controle informar para esse avião: olha, faça uma curva de tantos graus para a esquerda, aí ele vai ser direcionado para a pista de pouso. Então veja que vetor é um elemento que deve ter intensidade, o seu tamanho, a direção, vertical, horizontal, ou de algum ângulo em relação à vertical ou horizontal, e deve ter ponta de seta. Vetor tem que ter ponta de seta. Muito cuidado nas fases iniciais do estudo. É muito comum os alunos, ao conectarem vetores em uma soma vetorial, esquecerem de colocar a ponta dele, a ponta de seta, e isso está errado. Notação vetorial. Quando uma grandeza é vetorial, ela é representada assim: uma letra para representar a grandeza e uma setinha horizontal para a direita acima da letra. Então, por exemplo, nós temos um objeto que está viajando numa velocidade representada por essa seta. Nós podemos chamar essa velocidade de v. Ou então, um outro corpo que tem uma velocidade vertical para baixo. Nós podemos dizer que este corpo tem uma velocidade assim, representada por v. Você pode colocar aqui um índice para indicar os corpos. Então, corpo A, velocidade VA. Corpo B, velocidade VB. Veja que apesar de uma velocidade ser diagonal subindo à direita, a outra velocidade ser vertical descendo, mas a setinha em cima da letra é sempre horizontal para a direita, e mais ou menos assim nas dimensões
da largura da letra. Tudo bem? Assim você representa uma grandeza vetorial. Agora, para falar da quantidade dessa grandeza vetorial, para falar do tamanho desse vetor, você pode dizer que o módulo do vetor A vale 4 metros por segundo, por exemplo. Ou simplesmente VA igual a 4 metros por segundo. Essas duas maneiras de falar da intensidade de um vetor estão certas. Seria errado se você escrevesse assim: vetor VA igual a 4 metros por segundo. Aqui está errado. Ou você coloca o significado de vetor com a setinha em cima da letra e as duas barrinhas, ou não coloca nenhum dos três elementos. Aqui você está falando do módulo. Essa anotação aqui está errada. Tudo bem? Então vamos lá fazer aqui uma análise básica para poder entender a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial. Uma pessoa estava no ponto A, se deslocou até o B e depois foi de B até o C. De A para B, ela caminhou na vertical para o norte, 30 km. De B para C, ela caminhou na horizontal, indo para a direita, para leste, 40 km. Então, qual a distância percorrida de A até C? Ora, a distância percorrida, simplesmente 70 km. 30 somado com 40. Outra pergunta. Qual o deslocamento de A a C? Deslocamento. Ou seja, a pessoa estava em um local e no final da operação terminou em outro local. O deslocamento é esse vetor que liga o início ao fim. Então esse é o vetor deslocamento. Veja que ele tem uma orientação espacial, ele tem uma direção, nesse caso aqui uma direção diagonal, e ele tem uma direção. Essa direção ela pode ser dada de duas maneiras: um ângulo em relação à vertical ou um determinado outro ângulo em relação à horizontal. Então você pode dar um ângulo em direção à vertical ou à horizontal para falar da direção dele. E você pode dizer se ele está subindo ou descendo, e aí você se refere ao sentido. O sentido seria de A para C ou de C para A. Neste caso, de A para C, porque você sempre tem que ligar o início ao fim. No final ele terminou em C, então é lá que deve estar a ponta do vetor de deslocamento, aonde ele termina a sua movimentação. Bom, então qual o tamanho desse vetor de deslocamento? Veja que agora nós estamos fazendo conexão de vetores e temos que achar o tamanho desse vetor resultante, ou vetor resultado, que é D. Como aqui o ângulo é de 90 graus, aqui ficou bem fácil, né? Trata-se daquele triângulo pitagórico famoso que tem catetos 3 e 4 e a hipotenusa 5. Então o módulo desse vetor 5, só que todos os lados são multiplicados por 10, 50 quilômetros, ok? Se você não lembra disso, faça o teorema de Pitágoras, d ao quadrado igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. D ao quadrado igual a 900 mais 1.600. Então, d quadrado igual a 25.000. Então, d igual a raiz de 25, aliás, de 2.500, desculpe. Então, aqui vai dar um d igual a 50. E a unidade aqui, quilômetros. Tudo bem? Então, módulo, 50 km. Direção. A direção de uma reta que forma um ângulo com a horizontal, cujo seno vale 3/5. Eu falei do seno, mas poderia falar do cosseno também, ou da tangente. Então, por exemplo, o que ele está dizendo aqui? Veja, com relação à direção horizontal, eu vou fechar o lado de cá. Veja que nós construímos aqui um triângulo retângulo. Nós temos um ângulo aqui, alfa, em relação à horizontal. Esse lado de cá mede 30 km. A hipotenusa, nós já vimos, que mede 50 km. E esse lado de cá mede 40 km. Então você tem um triângulo retângulo com os três lados conhecidos. Você poderia dizer que esse vetor de deslocamento, esse vermelho, ele forma com a horizontal um ângulo alfa, cujo seno de alfa é cateto oposto, 30,
sobre hipotenusa, que é 3/5 ou 0,6. Você poderia dizer que esse vetor resultante forma com a horizontal um ângulo cujo cosseno dele vale cateto adjacente sobre hipotenusa, 4/5 e aqui 0,8. Ou então você poderia utilizar a tangente. Você poderia dizer que este vetor resultante ele forma um ângulo com a horizontal cuja tangente vale cateto oposto sobre cateto adjacente, 3/4. Ok? Então, olhando a tabela trigonométrica, quem é o ângulo que tem este seno, este cosseno, esta tangente, você identifica exatamente o valor de alfa. Ok? Vamos considerar que esse trajeto ABC foi feito em 2 horas. Tudo bem? Então a pessoa saiu de A, caminhou para o norte até B e depois foi para leste. E chegou lá no ponto C depois de 2 horas. Então um intervalo de tempo, ΔT, de 2 horas. Qual foi a rapidez ou velocidade escalar de A para C? Velocidade escalar, ela tem que trabalhar com o tamanho do caminho percorrido. Então vamos lá, nós já vimos que o tamanho percorrido foi de 70 km, 30 para o norte e 40 para o leste. Isso aconteceu em 2 horas. Velocidade é espaço sobre tempo. Então, uma velocidade escalar de 35 km por hora. Tranquilo, né? E qual foi a velocidade vetorial de A a C? Bom, velocidade vetorial não vai trabalhar com o tamanho do caminho percorrido. Por se tratar de grandeza vetorial, ela vai trabalhar com o tamanho do deslocamento. E o tamanho do deslocamento nós já vimos. Formou-se um triângulo pitagórico com deslocamento 50 km. Isso foi percorrido em 2 horas, então 25 km por hora. Então o módulo da velocidade vetorial, 25 km por hora. Direção, a de uma reta que forma um ângulo θ com uma horizontal cujo seno vale 3/5. E o sentido, subindo de A para C. Falamos de módulo, direção e sentido para uma grandeza vetorial. Então está completamente correto. Mas você deve estar se perguntando, então, peraí, por que 2 velocidades? Por que eu tenho que trabalhar com velocidade escalar e velocidade vetorial? Qual é o significado real disso? Bom, a velocidade escalar leva em consideração toda a trajetória que você teve que percorrer. Então veja que para ir de A até C, as estradas disponíveis eram essas duas. Você teve que ir 30 km para o norte, depois 40 km para leste. Agora, se você pudesse seguir em linha reta de A para C diretamente, se existisse essa estrada, e você quisesse percorrer no mesmo tempo, em 2 horas, significaria dizer então que você poderia ir mais lentamente, porque ir pelo caminho vermelho é mais curto do que ir pelo caminho azul. Então, se você quer levar 2 horas, significa dizer que você poderia ir com uma velocidade menor. É isso que essa velocidade vetorial indica, aquela velocidade que você deveria manter constante para ir diretamente do ponto inicial ao ponto final do seu caminho. Ok? Se tivesse a possibilidade de ir diretamente de A para C, e você quisesse levar o mesmo intervalo de tempo de 2 horas, você poderia percorrer este caminho com uma velocidade menor, justamente porque o caminho é mais curto. Tudo bem? Ficou claro aí a diferença entre caminho percorrido, que é escalar, e deslocamento, que é vetorial? Próximo vídeo, vamos ver adição de vetores. Obrigado e até a próxima.